Não entre pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956. Boa tarde, começa de novo, errei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marketing ou propaganda. Começando mais uma edição, ainda sem a presença da melhor jornalista do Business gaúcho, Márcia Cristófori, que já está chegando por aí. Ela acabou de mandar um recadinho pelo WhatsApp, dizendo, já estou aí. Enquanto isso, a gente vai lendo a coluna dela. A coluna que a Márcia publica todas as segundas-feiras, hoje é segunda, dia 3 de fevereiro, exatamente sobre o quê? Exatamente sobre propaganda, comunicação, marketing. E a Márcia abre a coluna dela hoje com um questionamento a respeito do por que a propaganda tem que estar sempre envolvida nos grandes escândalos. A resposta, Márcia, é bem simples, tá? A resposta começa nesses tais de 20% da mídia, que é um... Eu sempre achei isso, eu já fui extremamente criticado pela minha opinião. Quando eu entrei em propaganda há trocentos anos atrás, eu inclusive fiz um anúncio dizendo que eu era contra isso que eu acho que é a grande encrenca da propaganda, que são esses 20% da mídia. Esses 20% é que dão margem a essas negociações. Tu imagina uma verba de governo federal de 158 milhões. Teoricamente, as agências de propaganda, uma agência que ganha uma cota de 158 milhões, vai ter direito, teoricamente, a mais de 30 milhões. É por aí que começa a falcatrua. E aí também tem uma outra coisa que traz de muito ruim essa tal de mídia para a propaganda, que é a falta de criatividade. Por quê? Porque boa parte das pessoas, ainda, por incrível que pareça, em 2020, tá? No mínimo, eu posso julgar por mim, 40 anos depois que eu estou na propaganda, continua sendo, tá? O que predominam nos negócios ainda são os homens de negócio, exatamente, os homens da pasta, os homens que têm as contas, os homens que têm os clientes na mão. Tá? Nós já tivemos um período melhor, tá? Quando a criação nos anos 80 meio que tomou conta do cenário com a ascensão, principalmente a partir de várias agências criativas, com a ascensão e o início da atividade da W Brasil, do Washington Oliveto, que saiu em 86, saiu da DPZ, onde ele entrou para iniciar sua carreira através de uma história bem engraçada. Ele não era ainda da propaganda e um dia ele passou de carro na frente da DPZ, o carro dele pifou bem na frente da DPZ, ele foi pedir ajuda ali e acabou entrando para a agência, acabou sendo contratado e acabou fazendo carreira e acabou se destacando como um dos maiores publicitários do mundo na área de criação, que sempre foi a especialização dele. Pois é aí que começa essa... É a Márcia, não? Aí que começa, fazendo uma primeira pontuação em cima desse questionamento da Márcia, tá? O DNA da corrupção na propaganda é um volume muito grande de dinheiro, tá? É um percentual muito alto, né? E eu comentei aqui que quando eu comecei na propaganda eu fiz uma peça contestando isso, porque à época tinha surgido uma agência aqui do Grupo Real, do Grupo Joaquim Oliveira, tá? Que era para ser a house do grupo e de fornecedores e contas que fossem conquistadas a partir do relacionamento do Joaquim Oliveira, do Supermercado Real, com o mercado. E uma das proposições da Ampla, que era o nome da agência à época, tá, dirigida pelo saudoso e já falecido Jesus Iglesias, era exatamente contestar este percentual
e trabalhar num outro formato que não fosse esses 20% da mídia, porque isso aí excita muita gente que não é especialista em propaganda, que não está preocupado com produto criativo, que é o objetivo da comunicação, de diferenciar uma marca de outra, tá? E eu endossei, eu estava entrando no mercado, eu endossei e fiz um anúncio em cima do enunciado do que propunha a Ampla na ocasião. Eu me lembro que eu fui criticado até por pessoas do Recife me dizendo que eu era maluco dizer aquilo. Chegou Márcia Cristófoli, a melhor... Chegamos. De vez em quando, hoje eu cometi esse ato falho. Chegamos. Agora o programa é apresentado por Roberto Pintaúdi, esse que vos fala, Márcia Cristófoli, a melhor jornalista do Business Gaúcho, e o Pedro, né? E o Pedro. E o nosso Pedro, que daqui a meu sobrinho, meu padrinho, meu afilhado mercadológico, que logo vai estar aí a milhão, brilhando pelo planeta. Márcia, eu estava começando aqui, fazendo um lero-lero enquanto eu te aguardava. Fazendo um lero-lero. Tu nunca faz lero-lero. São sempre coisas consistentes, cheias de conteúdo. Eu estava aproveitando, houve uma coincidência, essa tua abertura da tua coluna de hoje no Jornal do Comércio. Ela trata de uma coisa muito interessante, que por que volta e meia, eu não usaria a palavra sempre, mas volta e meia, seguidamente, digamos, a propaganda... Com uma certa frequência. Com uma certa frequência. Uma certa periodicidade. Exagerada, digamos. Exagerada, desnecessária. A propaganda está envolvida em confusão de corrupção. E uma das razões, eu tenho convicção disso, porque eu não posso documentar isso, mas eu já vivi isso de perto. Uma das razões, Márcia, é esses 20% da tal de mídia. Que a gente critica há tanto tempo já. Que eu estava contando aqui, quando eu entrei no mercado, tá, existia aqui uma rede de supermercados muito forte, que depois virou Big, que era o Real, que era do Grupo Joaquim Oliveira, uma empresa que existe ainda em Pelotas, tá? E eles abriram uma house, a Ampla, e o Jesus Iglesias, que era um publicitário de nomeada, tá, com carreira, trabalhava na Simbra e tal, ele inclusive foi meio criticado por ter saído de uma agência, digamos, independente para trabalhar numa house, né? Entre uma das coisas que a Ampla se propunha era exatamente acabar com esses 20%. E eu achei aquele gancho ótimo, porque, para mim, o que acontece de ruim, além dos 20% que propicia essa abertura, tu imagina uma conta federal lá, verba de 350 milhões. Teoricamente, se não houver negociação na hora da licitação, em tese, a agência vai meter a mão em 70 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não existe nenhum negócio no mundo que antecipadamente se estabeleça a tua rentabilidade. Tu tem que ter um produto, um serviço, botar preço naquele teu serviço, vender aquele teu serviço, né? À medida que tu vende teu serviço, já está, sabe? Então, isso aí, para mim, sempre foi uma encrenca, eu sempre fui contra. E eu me lembro que eu fiz um anúncio, tá, endossando o que a Ampla dizia, né? Tá? Pintaúdi e seus anúncios polêmicos. E eu recebi crítica, bem quando tu chegou aqui, eu estava fazendo esse comentário, colocando essa frase, eu recebi crítica de uma agência, curiosamente tinha o mesmo nome, lá do Recife, até do Recife, eu recebi uma enxovalhada de críticas, que eu era doido, que não sei o quê. Mas eu vejo também, tem uma outra coisa ruim, que é sobre o que eu quero falar aqui, que é o momento ruim da propaganda, esse momento feio que a gente está atravessando. Eu até trouxe uns anúncios aqui para criticar. Tá? A nossa segunda-feira vai começar... eu sei qual é o problema atual. Com um copo vazio. Com um copo vazio. Eu sei qual é o problema, Márcia, hoje, das agências de propaganda que estão se debatendo, assim como os segmentos, porque o mundo mudou, porque as redes sociais, porque o digital... O problema, além dos 20%, tu quer dizer? Além dos 20%. Os 20% tem a ver com isso que tu estava colocando aqui, que eu estava tentando responder, que tem a ver com corrupção. Começa por aí. Tá? Exato. Que aí sempre tem... Mas, olha, quando eu estava achando que eu era grandão, eu andei tentando fazer uns acordos com agências de porte de São Paulo
para entrar em licitações grandes lá em Brasília do governo federal, por uma série de razões que se propiciaram à época, né? E uma das primeiras coisas que me perguntavam, por exemplo, eu fui bater na porta da Arteplan, uma delas, lá no Rio. Sim, conhecemos. Aí, eu acho que não é mais, mas ele foi até não muito tempo atrás, ele foi diretor-geral, era um sujeito aqui de Rolante, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Eu aproveitei aquele gancho de Porto Alegre, não sei o que, gaúcho, e ele me recebeu super bem, ele me mostrou toda a agência, detidamente. A Arteplan estava em ascensão, foi nos inícios ali dos primeiros Rock in Rio, que o Roberto Medina organizou. Ele me mostrou toda a agência, estava disposto a fazer um acordo operacional e tal, e eu entusiasmado e falando de criação, e que era isso e que era aquilo. E aí, no final da tarde, chegou o poderoso lá, o Roberto Medina, tá, ainda jovem, e aí eu fui apresentado para ele, e aí o sujeito esse, que eu não me lembro o nome agora, que era aqui de Rolante, tá, aqui do Rio Grande do Sul, me apresentou, explicou o que era, explicou que tinha mostrado a agência, como é que funcionava, tal, e que havia essa disposição da Arteplan, a partir da palavra dele, de se levar em frente um possível acordo operacional. Roberto Medina me fez só uma pergunta. Só uma pergunta. Qual foi? Ele perguntou assim: tu tem bom relacionamento com a política local? Tá. E eu disse: não, nem gosto de político, sou como a maior parte das pessoas, tá, no Brasil, não tenho simpatia, e não é só por não ter simpatia, eu não tenho aproximação, porque eu não tenho aproximação, sempre me vi envolvido em negócios com a iniciativa privada. Pois ele disse: então, a nossa conversa já para por aqui. E ele, em seguida, veio fazer acordo operacional abriu, inclusive, uma Arteplan em Santa Catarina com a família Bonhauser, que era uma poderosa, agora faz muito tempo que eu não ouço esse sobrenome, que era uma poderosa ali no mundo político local lá de Santa Catarina. Que significava? Significava a trampa. Claro. Para a gente usar o palavreado correto. Era a obtenção de contas através de jogo político, era o rasteiro e o comumente usado toma lá da cá. Então, já ficava pré-estabelecido que tu ganhava a conta tal porque tu fazia a troca tal. Inclusive, nessa provocação que eu fiz na minha coluna de hoje, eu, claro, peguei o gancho ali da Secom Federal, né? Mas eu ainda falo, né, que a gente tem as nossas versões gaúchas de escândalos publicitários. Tem. Entre eles a Operação Mercari, que nada mais foi do que envolvimento público, né? Porque era o dinheiro do Banrisul com a DCS e a SLM. A gente teve aí depois a Operação Cartola, que foi com a PPG, né? E, assim, sempre envolvido com política. Sempre. Então, sempre. A pergunta que fica é: publicidade e propaganda e política deveriam ser assim tão próximos? Não sei se tu lembra no programa passado. Aliás, por falar em licitação, nós temos a licitação da prefeitura, que até hoje está embrulhada. Ela foi resolvida, mas aí por outras questões a PGM recebeu a liminar mandando estancar as campanhas, né? Não pode veicular até que se reveja o contrato. A gente tem rolando aí uma licitação do Banrisul, né, que é a maior conta do Estado, é uma verba prevista de 75 milhões, para contratar até 3 agências, e das 10 participantes, 8 entraram com recurso, né? Por quê? Porque das 10 participantes, só 4 permaneceram classificadas. E aí, dessas 4 classificadas, além delas, mais 4 teoricamente desclassificadas entraram com recurso. E elas vão se matar entre si até o final. Essa coisa do recurso é o outro indício, Márcia, disso que tu está colocando ali. Por que sempre licitação tem esses bolos? Sempre. Absolutamente sempre. Eu acompanho licitações publicitárias. Claro, eu acompanho as maiores na de iniciativa perto. Privada a gente usa outra palavra. Concorrência. São 5 agências que disputam a conta X. Tá? E por que nunca se escuta esse tipo de coisa? Exato. Tá? Mas na questão pública, eu acompanho as maiores, né? Especialmente governo, assembleia, prefeitura, banco, essas maiores. Mas eu acabo sabendo pelo mercado, inclusive das menores.
Santa Catarina fez uma licitação, abriu uma licitação agora. A gente tem, se não me engano, 5 agências gaúchas concorrendo lá, que eu acho que é SPR, Move, Integrada. Agora não vou lembrar as outras 2. Enfim. Mas o interessante de Santa Catarina é que, diferente daqui do Rio Grande do Sul, em que se tem um lote para, sei lá, no caso do Banrisul, 10 concorrentes, Santa Catarina quebrou, né, compartimentou, e a sua conta do Estado tem 17 lotes. Então, as agências podem concorrer em mais de um. Tem até, se não me engano, tem um dos lotes que são 23 concorrentes de todo o Brasil, né? E, realmente, assim, o Nenê Zimmermann, inclusive, foi um que fez um comentário que eu achei interessante, vem de, se não me engano, tem de 5 a 23 concorrentes por lote, são 17 lotes. Imagina a quantidade de recursos que vão acontecer. Já imaginou o imbróglio que isso vai dar? Eu já estou achando que... A janta não, né? Eu tenho a minha certeza de que a licitação do Banrisul vai longe. Seguramente. Se a da prefeitura se arrastou por 1 ano e meio... A gente sabe que não é só, eu estava colocando isso pode parecer uma simplificação, essa confusão e essa coisa da corrupção e que depois das contas estarem na mão de determinadas agências acontece, tem a ver com os 20%, é uma parte do problema só, é a que eu sempre enxerguei. Tá? Porque isso me leva para um outro caminho que eu aproveitei, que eu sempre gosto de... A gente gosta de ler a tua coluna aqui, que sempre traz coisa boa, né, Márcia? E eu aproveitei isso aqui para abrir o programa e falar desse gancho e falar dos 20%. Mas eu sempre fui contra esses 20% por uma razão muito simples. Tá? As agências de propaganda entraram aqui no Brasil na década de 40, através de multinacionais. Tá? Tudo... Multinacional já significa empresas de porte. Aí, de 40 para 50, começaram a se formar as grandes nacionais, a Norton, a MPM, que era de 57, coisas desse tipo. E todas as agências tinham uma característica que se mantém ainda. Ela ainda tem refluxos de coisas que a gente escuta, que às vezes é lá o homem da pasta que chega lá na criação e diz: eu quero assim porque eu que visito o cliente, eu sei o que ele precisa. É o repique do repique do repique que vai bater lá no produto criativo. Então, essas agências todas, elas se formaram e foram criadas por homens de negócios. A UMAP, que tem um case que deve ser único no mundo, atende a Volkswagen desde a fundação da UMAP, desde os anos 50. Ela era inicialmente Alcântara Machado, porque ela começou como uma empresa promotora de feiras. Essas feiras que a gente vê hoje em São Paulo, todas essas feiras foram todas criadas por Alcântara Machado. O Alcântara Machado o José de Alcântara Machado era um homem de negócios. Não tem nada de errado o cara de negócios estar metido em agência de propaganda. O problema é que eles tomam conta do processo, eles é que mandam, eles que sabem, eles que têm a conta, eles carregam a conta para onde eles bem entendem, e isso prejudica a qualidade criativa. Isso foi quebrado por 2 agências em São Paulo inicialmente. No mesmo período, o Alex Pericinoto, que foi diretor de criação e sócio da Alcântara Machado há muito tempo, que fez com que depois a denominação da agência virasse Almap, porque incluiu o P dele, de Alex Pericinoto, o P perfeito. era Almap de Pericinoto. Ele foi fazer cursos ou visitar clientes em Nova York, e lá ele descobriu a dupla de criação, porque anteriormente não se trabalhava assim. Aqui era quem escrevia, que era separado de quem fazia a parte gráfica, coisas desse tipo, assim, né? E o Alex Pericinoto trouxe para o Brasil isso. Ele implementou, inicialmente foi a UMAP, a pioneira, e logo depois, em 68, surgiu a DPZ, com 3 caras brilhantes de criação, que era o Petit, que já está falecido, que era diretor de arte, o Saragossa, também diretor de arte, já falecido, e o Duailib, que já está mais velhinho, assim, tal. Ele não está mais no processo, ele vendeu a agência para um grupo japonês, tal. A DPZ tem mais uma letra, se não me engano, é T no final. Isso. Tá. E aí,
de 68 até o início dos anos 70, assim, a propaganda começou a tomar uma outra formatação, tá? Que é o espírito criativo. Tá? E tem uma história curiosa aí, que quem foi um grande detonador desse processo criativo no Brasil foi o Alex Perecinoto, e a história é curiosa. Tu sabe a história de como é que ele começou na propaganda? Não. Ele estava passando com o carro dele na frente da PZ, o carro dele pifou ali. E ele foi ali dentro da agência pedir ajuda ou qualquer coisa assim, e acabou contratado e acabou virando um dos maiores publicitários do mundo. Meu Deus. É, uma história muito curiosa. E Mas, fala tu. Não, eu ia dar o gancho para outro assunto. Não, eu ia te dizer, e aí em 86, ele entrou em 60, no começo dos anos 70, quando ele começou a carreira dele de publicitário, e em 86 ele saiu da DPZ, que tinha outros criativos, o Neil Ferreira também já é falecido, tinha um grupo, a DPZ formou uma escola de criação, mas principalmente numa coisa que eu acho que eu gostaria de ainda abordar nesse programa, e eu disse que eu vou mostrar alguns anúncios, que é o grande problema da propaganda no Brasil como um todo. Era isso que eu queria... Começasse a falar ali de... começou então... Né, começou com homens de grandes empresas, uns grandes empresários... Mas aí a propaganda começa, então, lá nos anos 60, a tomar uma forma mais criativa, dos anos a se enaltecer... 80, desculpa. Dos anos 80 para cá começa-se, então, a criação. A valer a criação. Que é o que a agência de propaganda devia vender. E aí eu volto aos 20% para te dizer que se não tivesse todos esses curiosos, digamos, esses diletantistas, que são os homens de negócio enfiados e mandando nas agências, eles têm todo o direito de fundar quantas empresas eles quiserem. Tá? Com certeza. O problema certo eles, na verdade. Certo eles, né? O problema é dos criativos. Mas houve um surto positivo de homens de criação assumindo, tanto que de 80 até bater em 2000 e pouco, as agências boas, e ainda tem esse residual em São Paulo, principalmente, elas passaram a ter, sempre na diretoria, os sócios eram um cara de criação, um cara de planejamento e um cara de finanças. Quase sempre. Você vai pegar... E aqui no Rio Grande do Sul não ficou muito diferente, né? Teve um pouquinho isso. Por isso que eu gosto tanto de elogiar o Paulo Tiaraju. O Paulo Tiaraju, ele é uns tempos heróicos da propaganda, porque ele foi o primeiro cara empresário de criação, o primeiro sujeito de criação a virar empresário e criar uma agência. Tá? E eu brinco que eu sou o melhor logo depois dele, porque eu fui o segundo. A única diferença é que o Paulo Tiaraju já tinha experiência de outras agências e eu saí da faculdade direto e fiz uma agência. Mas aí depois de vocês a gente teve alguns outros exemplos, né? Aí começou a surgir. Mas tu quer ver uma coisa, por exemplo, hoje, com todas essas agências novas que existem aqui, qual é a agência que a gente pode citar que é referência criativa no Rio Grande do Sul? Não existe. Não tem, Márcia. Não tem, tu não pode dizer nem A, nem B, nem C. Tudo trabalho no... com o mesmo comentário que eu faço. Eu não tenho essa capacidade técnica de avaliar. Mas eu te digo. Mas assim, a gente teve a AMA por um tempo do Zeca Norato, que veio de criação. A gente tem o próprio Fábio Bernardi, que é criativo. Mas a Moria hoje não tem esse trabalho. Não é um trabalho criativo. O Paulo Melo não é oriundo da criação? Não, o Paulo Melo sempre foi mídia. Mídia. Tá, dos três ali não restou ninguém de criação. Não, o alemão era de atendimento, o Miguel finanças, o Fedrizi era de relacionamento e o Reinaldo era um cara criativo, assim, ele gostava da coisa criativa, mas ele sempre se dedicou mais a atendimento, tanto que os últimos anos que ele teve na Scala como sócio, ele cuidava da filial de São Paulo. Perfeito. Porque a gente tem a Global, nem Daniel, nem Alexandre são da criação, e o Romualdo também não era oriundo da criação. O pior... A Integrada, o Fernando também era redator, foi redator por muito tempo. Foi redator, mas virou empresário, largou a criação e nunca posicionou a Integrada assim, eu quero que seja uma agência criativa. Sim, com certeza. Ele faz negócios, ele é uma criatura do bem relacionado. Se falava, uma das agências mais famosas por criação foi durante muitos anos a 10, né? Foi a última mesmo, eu falei para o Saul quando ele esteve aqui, o último grande suspiro, boom, de uma agência criativa aqui no Rio Grande do Sul foi a 10. Inclusive a Brivia, quando anunciou a fusão com a 10, enalteceu muito essa característica da 10, né? Assim, eles queriam unir a capacidade tecnológica e digital da Brivia com a capacidade criativa da 10, que estaria no DNA da agência. Né? Sim, mas o último criativo que estava lá como sócio era o Saul, ele saiu fora. Eu não sei qual é
qual é a origem do Mauro? O Mauro começou como diretor de arte na SLM. É bom, aí tem um berço criativo, Ele né? tem Porque a uma Claudinha ideia. é atendimento. Mas o Mauro E o Delmar, nunca... que saiu também, era O finanças. Mauro é muito gentleman para brigar por criação. É verdade. Ele é muito ponderado, Ele é muito ele educado. é muito educado, ele é muito verdade. civilizado. Porque para tu ser de criação... Tem que ser meio louco. Tu tem que ser um pouco fora dos padrões convencionais. Não tem como. Tu tem que... Entenderam, Fernando, Fábio? Tem que ser meio louco. Tanto que Na Paim também não, né? Eu acho que o Marcos é planejamento e o... Sempre foram homens de prospecção César... de negócio, homens de negócios. Na escala também, quando os Escala Pains também. eram da escala? Na escala também. A escala teve, mas a escala sempre foi tão grande. Nos anos 80, é que o Roberto Ailib, ele falou uma frase que eu já repeti milhares de vezes, que eu gosto muito de repetir, que é assim, a propaganda é caudatária da sociedade. Significa, a propaganda por si só, ela não é uma coisa que inventa, que é criativa, que, sabe? Ela se alimenta de referências criativas. Mas isso tem a ver, inclusive, com a minha provocação, Claro, né? Porque tudo o a ver. escândalo que a propaganda está sempre enfiada nada mais é do que um reflexo da corrupção da sociedade que nós vivemos, né? Não, E inclusive ligada à política, né? Que é outro reflexo da sociedade. Eu que acho que sou teu guru, tá? Para marketing ou propaganda. Tá bom, eu tenho um guru no jornalismo e um no marketing Tu sequer da me propaganda. consultou para escrever isso aqui. É verdade. Eu nem sabia que tu tinha escrito É verdade. isso. Tá? Isso, e viu como é bom Porque isso? se eu tivesse te consultado, ia ser mais forte esse texto. Ou talvez eu tivesse te atrapalhado. Pode ser. Porque aí eu Me ia- influenciado muito. Ia dar pitaco. Não, Márcia, é por aqui, não, é por ali. E ia se perder. Melhor tu Entendi. te manter imune a essa Mas a informação. gente fala, então, da questão da crise da criatividade, né? E aí eu sei que tu preparou aí um material para fazer uma outra crítica, porque hoje a gente está a fim de criticar mesmo, vamos bagunçar Isso, esse programa, que tá isso, muito vamos. certinho, né? Tá muito Vamos certinho. voltar ao marketing ou propaganda raiz Raiz. e vamos meter o pau. Quer dizer, vamos não, né? Vai, porque eu não tenho essa capacidade técnica de análise. Não, mas tu tem Mas sim. o Roberto Pintaúdi tem uma tese, né, uma defesa, inclusive embasada teoricamente, sobre, além dos 20%, mas qual é o principal problema da crise da propaganda gaúcha? Nós temos uma falta, não é um nem- déficit, não, eu- um déficit de... criativo. É que retomando a frase do Ailib, a propaganda é caudatária. Então, quando um país, uma cidade, tá, um estado vive um momento criativo, literatura, artes plásticas e tal, Sim, uma cultura como tudo. a propaganda embarca nessa também, porque ela bebe dessa fonte. Porque ela bebe dessas fontes. Sempre Entendeu? bebeu, Sempre, com sempre. certeza. E vai ser sempre assim. A propaganda não inventa. Tu tem raros casos na propaganda que alguém teve uma sacada que inventou um troço meio maluco lá que ficou... Eu me lembro raramente de um ou dois exemplos. Eu me lembro do que depois virou gíria, virou gíria do cara que é paspalho, que era o cara que não tomava Guaraná Antártica, que era boco-moco. Tá? Isso foi a propaganda que inventou. Sabe, não é uma referência, mas é uma referência em cima de coisas pré-existentes. Assim, a propaganda nunca tira nada do zero Aham. e cria alguma coisa. Ela é sempre, por isso que essa frase é muito boa, é caudatária da sociedade. Ela é reflexo do momento social, econômico e financeiro que a gente vive. Então, tu vê, olha o momento que a gente está vivendo no Brasil em relação à coisa criativa como um todo. Né? Inclusive, eu tenho uma frase muito boa, pronta, que eu quero enfiar em algum lugar, nem que seja num modesto card, aí, num post aí, que é assim, ó, a propaganda atual, não só no Rio Grande do Sul, a propaganda no Brasil como um todo, ela está precisando muito e urgente de um porta dos fundos. Precisa, para arrombar, porque sempre pode ter uma cabeça que mais doidinha que começa um movimento. Eu vou te mostrar como meus camaradas da Escala me conhecem Que de tu longa nem data, gosta, né, que eu Pintão, do gosto pessoal de deles, lá. e é uma empresa tricompetente. Tá? Eu vou começar mostrando este anúncio deles aqui e vou te explicar. Aliás, eu não disse o que é. O problema da propaganda hoje não é nem tanto assim a criação em si, assim, do detalhe, a palavra, o texto. Está faltando estética na propaganda, está faltando direção de arte. E isso tem a ver e torna a coisa mais complexa, além dos 20%, que é dos anos 1990 para cá, as faculdades de propaganda, que é um absurdo ter 22 faculdades de comunicação no Rio Grande do Sul. Aliás, está na hora de atualizar esse número. Diminuiu? Eu suponho que sim. Ainda bem, tem que diminuir muito, e muito.
Tá? Eu me lembro que, quando eu dava aula de criação, quando a Uber estava ascendendo, tá? Que o que eles ofereciam para os alunos era só equipamento, programa, era a sedução do computador. O que acontecia? Depois essas criaturinhas saíam das faculdades, todos diretores de arte, não sabiam fazer um layout, não sabiam nem, tu perguntava o que era uma gestalt, não sabiam. Todos, saía assim, mas era a coisa mais fácil que tinha dos anos 90 ali para o começo de 2000, 2005, 2010, era tu contratar diretor de arte, que não era diretor de arte. O que a propaganda, eu inclusive tentei contato, mas o Sérgio Gonzalez é um recluso convicto, é muito difícil. O Sérgio Gonzalez foi um brilhante diretor de arte da MPM. Eu queria discutir isso com ele. O irmão do Sérgio. Do Regis. Eu acho que se alguém se dedicasse, uma faculdade já existente, uma SPM, a ter cursos específicos de SPM, para formação de direção de arte, por que as faculdades começaram a fazer? Começaram a enfiar programa na mão da galera, tá? Aí o cara sabe mexer no Adobe, sabe mexer não sei o quê, sabe mexer não sei o quê, mas não é isso. Isso não significa que tu sabe. Eu não sou diretor de arte, eu não me dou bem com tecnologia, mas de tanto trabalhar com diretores de artes competentes, se eu precisasse fazer assim, num desespero, numa última hora, um layoutinho, eu sei fazer um layoutinho, eu sei o que é um layout bom. Agora, tu quer ver uma coisa? Ó? Olha, vamos mostrar a escala de um tempo para cá tem adotado essa linha de comunicação a respeito da própria agência, querendo ser moderna, querendo não sei o quê. Isso aqui, ó, é de gente que não sabe fazer direção de arte. Para que isso aqui? Para que isso aqui? Eu duvido, Márcia, que, num primeiro olhar, qualquer pessoa consiga entender esse anúncio. Tá? Olha aqui, ó. Olha a chamada. Sabe a regra dos opostos? Tá? Qual é a regra dos opostos? Que os opostos se atraem. Se atraem. Tá? Ela se anula quando dois especialistas em design se aproximam. Dizendo... na verdade, eu conheço o ditado com um complemento, né? Que é os opostos se atraem, mas só os iguais ficam juntos. Primeiro, é uma coisa confusa, que quem vê propaganda é uma coisa invasiva. Tu não compra, tu não abre o teu celular, ou tu não pega o teu computador, ou tu não abre uma rede social, ou tu não pega uma revista, um jornal para ver anúncio. Primeiro, ele tem que te cativar num primeiro momento pela estética. Tu vê um troço bonito, tu vai ler o que é aquilo, aí tu vê a chamada interessante, tu lê o texto. Olha o que é isso aqui, ó. Lê esse anúncio, vou mostrar para... Primeiro a gente mostra aqui para a audiência, a gente está falando de um anúncio que veiculou na Zero Hora, no dia 28 de janeiro, então, da semana passada, que diz o seguinte: sabe a regra dos opostos? Ela se anula quando dois especialistas em design se aproximam. Agora, a escala City mais, né, o Plus, enfim, é a agência de comunicação on e off da Todeskine, uma parceria que vai encher os olhos de todo mundo. Tu não sabe quem é que assina isso? Tu é obrigado a ler. Se tu não gostou desse título, que é confuso, e ele sendo uma coisa confusa, eu passo adiante, tá? Não tem gestalt nisso aqui, não tem layout, não tem nada. Esse anúncio é péssimo. É péssimo. Quem é que está assinando esse anúncio? É a Scala, é a Todeskine? Quem é que assina isso aqui? O que tu identifica? Tu não identifica nada. A coisa mais básica, por isso que eu tentei esse contato com o Sérgio Gonzalez, isso continua valendo. A coisa mais básica para te fazer uma peça publicitária, independente de que veículo seja, é o seguinte: tu tem que escolher um elemento e privilegiá-lo para chamar atenção. Tem alguns anúncios que são all types, então tu tem uma frase brilhante, tu sacou a frase brilhante, botou ali, eu li a frase, tem o recado. Quando tu tem texto, imagem, ou quer botar uma foto de um produto, não sei o quê, tá? Tu tem que escolher, tu tem que fazer uma chamada que se destaque como o mote da coisa. É a capa do livro. Sim, sim. Tá? Tu vê a capa do livro... É a embalagem. É a embalagem. Aí tu viu a chamada, se tu não está interessado na chamada, tu vai destacar o produto, então tu põe o produto estouradão. Isso aqui, ó, nada, não tem nada que se destaque, tudo tem uma ideia de se equilibrar e não diz absolutamente nada. Isso aqui é... Ainda bem que o dinheiro é da própria Scala, porque isso aqui é dinheiro absolutamente botado fora. Tá? Não, e eu fico impressionado, assim, ó, também todo mundo tem direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro, mas nós estamos em 2020, tá? Se tu pega anúncios de 1955, olha o que é esse anúncio aqui. Vamos ali. Eu nem sei de quem é isso aí. Esse é um anúncio veiculado no Jornal do Comércio de quinta-feira, dia 30,
E ele é de alguém. A gente realmente, isso aqui é uma oportunidade para investimento. E aí é alguma coisa de imobiliárias, enfim. Mas a gente não consegue identificar. Inclusive, se alguém souber de onde é esse anúncio, a gente agradece a informação. Tu não consegue... Isso dá batimento no olho, dá choque no olho, tu passa correndo, tu foge desse anúncio. É verdade. Tu não quer enxergar isso aí. Concordo. Tá. Esse eu concordo. Aqui, é um anúncio feito pelos nossos amigos da Competence. Tá? Perfeito. Para a RBS. Mas olha esse anúncio aqui. Se alguma coisa te interessa em olhar esse anúncio, para que isso aqui está dizendo, o que é isso aqui? Eles estão vendendo os produtinhos da RBS, como é que tu faz, mídias diferenciadas, o Brand Studio, que é um formato novo hoje para o merchandising, que mistura jornalismo com os canais deles. A RBS está oferecendo o que tem. É assim que a gente trabalha para marcas crescer. Essa chamada é absolutamente inútil. Tá? A RBS é suficientemente conhecida. Tá? Ela não precisa dizer acreditamos em comunicação. Quem no Rio Grande do Sul não sabe isso a respeito da RBS? Quer dizer, quem vai fazer o anúncio, a agência, o profissional, primeira coisa que tem que saber é que tu tem que conhecer o cliente, tu tem que conhecer o mercado, Sim, tem que conhecer Mas vem cá, Pinta, me diz... eu gosto sempre de dizer uma coisa, né? Quem dá o problema tem que dar a solução, né? Eu posso fazer os layouts para eles. Tu quer ver? Não, eu quero entender, mas na verdade o que tipo de anúncio tu farias, então? Não, eu estou dizendo como um todo, o problema central da propaganda hoje, para mim, é estética, é direção de arte, porque eu estava te falando, as faculdades começaram a botar na mão da galera programas. Então, todo mundo virou diretor de arte. Sim, hoje nem se fala mais em diretor de arte. E o que as agências estão fazendo hoje? Na tentativa de ser modernas, em função da linguagem digital, que como a Scala fala aqui, que ela é agência on e off, eles estão tentando misturar as linguagens. Isso fica uma porcaria na parte convencional de mídia, tá? Não, tu acaba não entendendo nada, tu não sabe o que eles estão querendo dizer. Esse foi o que a gente comentou há pouco, que é um da equipe da Zero, né, do Grupo RBS, na verdade, veiculado na Zero, no ano passado. Olha esse anúncio aqui, ó. Custa um caminhão de dinheiro, tá? Ele está numa página, num lugar nobre do jornal, página 3 e 5. Tu abre isso aqui, ó, teu olho foge disso aqui, tu já faz assim direto. E aí tu vê outro, olha aqui, ó, tu não tem uma chamada, tu não tem uma coisa, nada atrativa. Por que não estouraram o produto aqui, ó, e disseram, tudo misturado, os prêmios com não sei o quê, com uma coisa de bem-vindo a 2020, tentando fazer um futurismo. Isso aqui não deve ser daqui, esse anúncio. Então, o problema da propaganda tem lá um número lá em cima. Esse problema que eu estou te dizendo de estética, de falta de direção de arte, por isso que eu quis fazer contato com o Sérgio Gonzalez e brincar com ele se ele não quer abrir uma escola de direção de arte. Olha aí. Para quem quer, deve ter um nicho... Pode estar pintando, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Tem uma coisa, eu tenho certeza que tem no meio desse monte de gente jovem aí que já domina os programas, que se eles tivessem um pouco de direção de arte, algumas aulas, algum cursinho de 6 meses, de 1 ano, a propaganda começaria a melhorar. Porque se tu não tem chamada, se não tem texto, pela estética. Sim. Tá? Vou repetir de novo aqui uma frase também que eu gosto tanto. Repetir de novo. Vou repetir outra vez. Outra vez, não é de novo. Eu espero que seja a terceira, né? Não. Já que repetir já remete a dizer a mesma coisa 2 vezes. Repetir outra vez, porque eu já repeti. Por isso que eu vou repetir outra vez. Ai, não cansou ainda? Não. Ah, entendi. É o que eu falo das tuas sardas, querida. Não cansou? As minhas sardas também não cansaram de... Não cansaram, mas por quê? As tuas sardas, elas são belas, então elas te embelezam. Então, o Platão também, assim, a respeito, assim como o do Ailib sentenciou aquela frase lá... Meu Deus, a gente já foi para Platão. Ele disse assim, o belo é função. Uma pessoa bonita como tu, Márcia, não teria necessidade de ser inteligente como tu é. Tu já cumpre a tua função no planeta sendo bonita. O belo é função. Olha que frase linda. Ai, meu Deus, eu não vou concordar com isso. Que o belo é função? Claro que não.
Como que não é função? Não, eu não concordo. Por que tu olha para um filme bonito, para uma estátua bonita, para Mas uma é que eu acho obra-prima? que ser bonito é um conceito Não. extremamente subjetivo. Não, O belo. não. Se tu olhar para mim, tu sabe que eu sou bonito. Se tu olhar para o Júlio, tu sabe que ele é feio. Entendeu? Sobrou pra ti, Júlio. Não, peraí. É que tu tá querendo ser gentil com o planeta. Porque tu sabe distinguir quem é feio e quem é bonito. Mas é uma questão de gosto. Não tem gosto, há um senso comum. Em algumas questões. Não. Eu acho esse um anúncio feio, porque pra mim ele tem informação demais. Mas, Tu ponto. não quer ler nada disso aqui. Tu não Claro sabe que nem não. qual é o... Tu não consegue nem sacar qual é o carro que estão vendendo aí. Sim, isso é Tu uma tem que verdade. estar interessado, tem que estar procurando. Olha aqui, ó, aí tem outro também, confuso, na mesma linha. Ó, é da mesma agência. Ó. Ó, pelo menos aquele ali, você sabe, já fala, ó, que é o novo Tigo. É, isso aqui também, ó. Isso é RBS também. Quer ver? Eu não sei se aqui também tem um que eu selecionei que era... Ó, o mesmo, ó. Ó. Tu não pega esse aqui, ó, esse é da Paim. Esse anúncio, por exemplo, já é pelo menos um anúncio mais limpo, tem alguma gestalt, tem alguma harmonia, assim, tá? A marca, o produto é destacado, aquilo que eu te falei antes. Tu não tem chamada, tu não tem texto, tu não teve ideia, então estoura o produto. A Skol já tem uma coisa legal, que é o Desce Redondo, que é um conceito maravilhoso, Há né? muito tempo. Há muito tempo. Então, basta botar o produto ali, tal, Skol girando no planeta, quer dizer, Desce Redondo, Skol e assina. Esse é um anúncio que se salva. Eficiente. É, eficiente, que se salva. Mas isso é coisa rara hoje, em qualquer lugar. E isso também, tá, se espraiou para as redes digitais. Tu não vê ideia. Eu fico me divertindo quando eu escuto que nós geramos conteúdo. Mas, vem cá, o que é gerar conteúdo? Me explica, tu que é mais inteligente do que eu. O que é gerar conteúdo? Sabe que eu tive, não sei se uma dificuldade, mas um ranço dessa palavra quando ela surgiu como, mais ou menos como hoje é a disrupção, a inovação, enfim. Gerar conteúdo é tudo aquilo que se tem... eu vou conceituar da minha cabeça, tá? Não tem nada. Não, vai. Mas assim, conteúdo é tudo aquilo que tu entrega, é o resultado de um pensamento estratégico sobre entrega. O que tu vai entregar para o teu público, seja o público que for, seja o stakeholder que for. Então, acho que conteúdo... Porque o conteúdo, quando a gente fala em gerar conteúdo, às vezes as pessoas pensam em alguém escrevendo um texto para blog, né? Isso é um tipo de conteúdo, né? Eu sempre... Não sei se eu me fiz entender ou se eu falei te blá, fez blá, blá, entender, e esqueci. sim, não te fez entender. É que a isso que tu colocou, eu sempre acrescento. A ideia de gerar conteúdo, para mim, tem que implicar necessariamente em ter qualidade. Porque o que adianta tu gerar um conteúdo se não tem qualidade e não vai interessar as pessoas? Por exemplo, o Davi Coimbra está de férias, tá? Então, tem vários interinos, cada dia um substitui ele. No dia de hoje está a Cláudia Tages. Tá? No outro dia foi a Rosane Tremeia. Tá? No outro dia foi o Daniel Escola. Tu pega os 3, 4 interinos, tu lê os primeiros 2, 3 parágrafos, tu para. Agora, eu comecei a ler o texto da Cláudia Tages, eu fiquei rindo até o fim e eu quis rir. E isso, para mim, que é conteúdo, porque tem qualidade, tu percebe no começo ali a insinuação. Mas é que o conteúdo, ele é muito... ele é um conceito subjetivo, porque, assim... Tu já tem simpatia pela Cláudia Tages, a linguagem dela pode ser uma que conversa mais contigo, mas isso não faz do Escola ou de uma Rosane Tremeia menos do que a Cláudia, entende? Porque eles entregam um conteúdo de alta qualidade também dentro daquilo que eles se propõem a fazer. Eu não sei, eu acho que... Inclusive, isso tem a ver, por exemplo, assim, com esses dias eu conversava, para quem não sabe, acho que eu já comentei, né? O Felipe, meu marido, pai do Pedro, é especialista em marketing digital. E esses dias ele fez uma provocação. Olha aqui o óculos do outro, quase caindo. Ele fez uma provocação nas redes sociais dele, printando 2 resultados de campanhas e questionando algumas pessoas, seguidores, enfim, sobre qual deles deu mais resultado. E ele estava comentando comigo das respostas que ele recebeu. Muita gente apontando que fosse o com números maiores.
E aí depois ele responde num outro post dizendo o seguinte, depende, né? Qual era o objetivo inicial de A e qual era o objetivo inicial de B? Então, esse conteúdo, essa entrega, ela depende de métricas, na verdade, de assim, o Escola, a Rosane Tremé, eles têm um público, eles entregam o que eles se propõem para o seu público, que é diferente da Cláudia Tages. É um público diferente. Eu não ouço, por exemplo, não é nada pessoal, inclusive já tive o prazer de entrevistar o Escola diversas vezes, mas eu não gosto da participação dele no Atualidades. É um direito meu de não gostar e não ouço mais Atualidades porque eu não gosto da participação do Escola. Mas, Márcia... Agora, hoje, por exemplo, eu vim ouvindo o Atualidades porque eu gosto da Andressa Xavier. É nessas coisas que eu já discuti diversas vezes contigo que eu falo que é uma questão de gosto. A técnica, o belo, a direção de arte, também. Claro que eu acho que tem coisas, por exemplo, esse anúncio aqui que a gente mostrou antes, né, que a gente sequer sabe de onde é, né? Então, ok, isso de fato tem um monte de informação, tem uma letra, tem um contorno, enfim, é uma coisa muito feia. Não querendo me fixar nessa escala, mas até esse próprio anúncio da escala, isso é uma confusão, tu não entende esse anúncio. Tu não entende a chamada, tu não entende o que eles querem dizer. Eu entendi, claro, porque eu sou do segmento. Aí eles conquistaram mas então, vamos de novo. Tu está, na verdade, corroborando com o que eu estou dizendo. Porque esse anúncio da escala na 0 hora, ele diz alguma coisa para ti, como ele diz para mim. Eu entendi que a escala conquistou a conta da Todeschini. Tá, beleza, mas eu sou do mercado. Tu és do mercado. Agora, o cara da farmácia da esquina não é do mercado publicitário. De que forma ele vai ser atingido com essa informação? De forma nenhuma. Então, a que ela se propõe? De novo, é isso que eu estou dizendo, depende da meta, da tua estratégia. Tudo bem, só onde tu quer chegar? Onde é que a escala quer chegar anunciando em 0 hora que conquistou a Todeschini? Eu acho que eles têm que ter, no mínimo, uma preocupação. Além de estar jogando confete para cima, porque é uma conta bonita de se trabalhar. E eu acho que a escala tem direito de anunciar o que ela quiser. Eles têm que comunicar de um jeito tal que um possível outro prospect se interesse em ver o anúncio e que saiba por que... Mas então... Só um pouquinho, mas então vamos mudar essa estratégia de mídia, né? Vamos puxar a brasa para o assado, Pinta. Vamos anunciar no coletivo e no propaganda e marketing. Aliás, o marketing e a propaganda, porque a gente fala com este mercado, né? Sim. Com o mercado de anunciantes, com o mercado publicitário, com o mercado de formadores de opinião. Agora, o que o moço da banca que tem, entende? Que compra 0 hora. Então, é isso que eu acho que tudo é uma questão de objetivo. Qual é o teu objetivo? Quem é o teu público? A quem tu quer atingir? O que tu quer entregar? Esse conteúdo para ti faz sentido, para mim faz sentido, mas para o dono da farmácia não. Eles fundamentalmente, sem maiores análises, eles estão interessados em atingir prospects. Se eles estão dizendo que conquistaram uma conta é porque é uma empresa eficiente em comunicação. Se eles foram eficientes para conquistar a Todeschini, eu sou da construtora XPTO, mas vem cá, essa agência aqui, eu vou falar com eles, vou fazer uma consulta. É um processo que funciona assim. E esse anúncio aqui, para mim, não seduz. Eu acho que não tem nenhuma capacidade de seduzir quem quer que seja, nenhum outro prospect, principalmente. Porque é um anúncio confuso. Esse anúncio que a gente falou de vendendo algum imóvel, alguma coisa assim, talvez ele fosse muito bom no Diário Gaúcho. Pois é, mas aí estaria no lugar correto. Mas, então, de novo, vai falar com quem? Qual é o teu objetivo? Bom, mas a tua meta? Quem é teu além público? além da estética, tem outro equívoco aí, que é a mídia equivocada. Mas é exatamente disso. Eu, inclusive, tive a oportunidade de dar aula, certa vez, no Senac, exatamente sobre isso. Porque eu vou sempre defender que quem comunica algo para alguém. Como é que foi eu agora me escapou, mas me lembrei só do pseudo-autor, porque ele disse que não foi ele, o Joãozinho 30, teria dito uma coisa a respeito de um público como o Diário Gaúcho, que quem gosta de... Ele dizia quanto ao gosto das diversas
camadas sociais, econômicas. Agora não me lembro. Desconheço. Quem gosta de... É uma frase também bem, bem interessante, que se aplica bem à propaganda e ao veículo em si, aonde tu coloca. Não lembro agora a frase. Então, eu acho que não é só uma questão estética, né? Não é só uma questão de aplicação de conhecimentos estéticos. Não, eu quero te É uma questão de estratégia, de penso e de tudo, entrega, né? mas eu te digo que começa principalmente por essa ideia da estética, que tu não vê anúncio mais. Não, eu concordo que assim, quer ver o briefing chega dizendo, eu quero um anúncio para 0 hora. Bom, o diretor de arte precisa pensar com quem que ele vai falar, o que ele vai comunicar, com que informações ele vai trabalhar para criar uma peça melhor. Quer dizer uma coisa, Márcia? Isso que eu vou te dizer até uma coisa recente. Até 2, 3, 4 anos, a gente tinha muita referência... porque São Paulo tem muito mais volume de trabalhos criativos, de filmes criativos, de comerciais criativos, que eram referências que as pessoas comentavam entre si. Tu viu o último filme do não sei o quê? Tu viu o comercial de não sei o quê? Ou de Pantene, ou de não sei o quê? Ou do primeiro sutiã, ou não sei o quê? Indo mais adiante, há mais tempo. Tá? Há quanto tempo que tu não escuta uma referência dessa de nenhum anunciante de nenhum lugar? Outro dia aqui na saída eu brinquei contigo, tá? Esse ano que passou, aquela referência assim que era sempre o UFA, que legal para nós criativos, que era a única referência criativa, que era o comercial de fim de ano do Zafari. O comercial de fim de ano do Zafari, por bom que tenha sido esse último, tá? Ele já não teve aquele brilho, o mesmo impacto, o mesmo empuxo, aquela coisa que as pessoas ficavam... Ele sequer gerou o mesmo buzz que ele gerava nos anos anteriores, eu concordo. E eu me lembro, inclusive, que quando tu fizesse esse comentário comigo, eu não entendi, né? Porque eu disse, não, mas... Quando tu me dissesse assim, não teve... Não teve o presente criativo, não né? Não teve. Eu disse, não, teve, porque eu vi. Não, eu também vi. Mas o que tu achou? Não, eu não gostei, não, eu também não. Então, realmente... e mais do que isso, Pinto, eu discordo um pouco de ti quando tu fala estritamente da questão estética, porque, de novo, eu não tenho a capacidade técnica de avaliar isso, e especialmente porque eu acho que o que é belo para ti pode não ser para mim. Da mesma forma que a gente já discutiu sobre pessoas que escrevem bem ou mal. A pessoa que escreve pode escrever bem para ti, escreve mal para mim. Né? Então, tudo depende de quem ou de que forma ela atinge. Mas para tudo, tu tem mais ou menos um certo consenso, assim. Tem o que escreve mal, escreve mais ou menos. Eu acho que é um consenso muito mínimo. Porque, por exemplo, voltando eu acho que tem coisas que são gritantes, como esse anúncio que a gente mostrou aqui que tu usasse. Mas eu não sei se eu usaria esse mesmo critério que eu tive para avaliar e achar um anúncio feio, desse lugar que eu não sei nem de onde é, do que o da Escala, tá, entende? Mas eu vou repetir a pergunta. Tu entende essa chamada quando tu lê ela pela primeira vez? Eu só entendo porque eu sou da área. Então... Mas eu sou um anunciante, tá? Eu sou concorrente da Todeschini. A Todeschini foi conquistada pela... Aí eu leio, sabe a regra dos opostos? Ela se aluna com 2 especialistas em design e se aproximam. Primeiro, tá, que uma agência de propaganda se vender como especialista em design não é uma coisa correta. Eu também acho. Não é uma coisa correta. Então, eles estão se comparando a mesma qualidade de criativa. Se sou da Todeschini, eu não ia gostar desse anúncio. Eu diria, inclusive, assim, a Escala ela nem quer mais ser apresentada e entendida como uma agência, né? Agora ela está na pegada de ser consultoria. Que é outro emaranhado que as agências criaram para si e não sabe sair, né? O Gil da Vossa. Da Vossa. Tá? Eu acho que eu tive a oportunidade de comentar para ele. O Gil é um cara tricompetente na profissão, tá? Como homem de atendimento, de prospecção. Ele é um cara que sabe se apresentar, ele é um cara que sabe recuar. Escreve muito bem. Escreve bem, sabe a hora de fechar a boca, de bater o tapinha nas costas, de ser cínico em relação aos negócios em si, como os homens de negócio tem que ser. Claro. Só que é o seguinte, ele nunca conseguiu definir o que é a Vossa. A Vossa é o quê? É uma consultoria? Ela faz propaganda? Tu não sabe o que é lá, não tem diretor de arte, diretor de criação, porque ele assumiu para si esse papel, porque ele é um homem de criação que foi um pouco adiante pela capacitação técnica e profissional dele, pelo que ele aprendeu. Tá? Só que ele não viu a hora ali da fronteirinha que tem entre realmente ser um especialista que sabe fazer um layout, que sabe que é um anúncio, tá? Em compreender bem um anúncio. Eu, por exemplo, eu poderia muitas vezes, porque eu trabalhei com diretores de arte,
fantástico. Se eu poderia, e eu me sinto com capacidade, eu sei te dizer o que é um layout bom e como é que se faz um layout bom. Agora, daí para querer fazer um layout é outra coisa, é um outro passo. Tu não te meteria de pato a ganso? Não, nesse aspecto não. Né? Pintaúde, conta para nossa audiência, então, qual é o nosso anunciante mais querido e que tem a graça e o prazer e o privilégio de ser atendido por um dos 3 publicitários mais importantes da história da propaganda Então, gaúcha. deixa eu te contar uma bobagem. Tu sabe que o Paulo Tiaraju escreveu uma coisa bem bacaninha no Face esse fim de semana, e aí eu brinquei com ele, eu digo, por isso que nós 3 somos os não sei o que, e botei, primeiro lugar, seu Mafuso, segundo lugar, seu Paulo Tiaraju, terceiro lugar, eu. Aí ele fez uma correção lá, se divertindo, e botou que eu e ele estamos empatados. Ai, Riquinho, porque além de tudo, Paulo Tiaraju é um gentleman, né? Devolveu a É uma gentileza. educação incrível. Não, essa tua pergunta só pode ter uma resposta. Nesse caso, não tem subjetividade, não tem gosto pessoal. Não tem, não. concordo. É Ivo Pence, o maior distribuidor de tubos Tigre. O Roberto, Fidaldi vai falar e eu vou continuar. Vai. O maior distribuidor de tubos Tigre de todas as bitolas, a pronta entrega, desde que inventaram os tubos plásticos Tigre. Tá? E o seu Ivo Pence está lá com seus 91 anos lá. Cagando ordem. Cagando ordens, mandando na empresa, Isso aí. ele que faz, ele que acontece. Claro, o filho dele, o neto dele, estão lá no processo, lógico. Mas ele é o... Alguém tem que fazer a máquina girar, né? ele Mas é o- alguém também tem que mandar na bagaça. Ele ainda é o cabeção. E eles têm lá, o Ivo Filho também segue essa linha de raciocínio de trabalhar só comercializar mercadoria que eles possam entregar imediatamente. Por quê? Por quê? Porque no nosso país, infelizmente, você não pode contar no da galinha, entendeu? Ah, não pode falar, né? Isso, da cloaca. Da cloaca da galinha. Tu não pode contar. cloaca, isso, Porque desculpa. tem muitas empresas mais novas do que a Ivo Pence que, ou por falta de capital, ou sei lá o quê, ou por estratégia comercial, costumam trabalhar, quando os pedidos são muito grandes, com o estoque da fábrica, a tal de venda consignada. Manda o pedido para a fábrica, olha, dia 17 vai estar aqui a sua mercadoria. Não tem como tu garantir isso. Não tem como garantir que no dia 17 a mercadoria vai estar aqui. Então, o Ivo Pence prefere só trabalhar, o sujeito precisa... Garantir. O sujeito precisa da mercadoria, fez o levantamento de preço, tá? E o Ivo Pence entrou e ganhou, ou ficou ali pelo preço e tal, mas se o sujeito vai comprar lá na Ivo Pence, ele vai lá encostar o caminhãozinho dele no estacionamento próprio da Ivo Pence, ou a transportadora vai chegar lá e vai ter a mercadoria para entregar à pronta entrega. Por quê? Porque a sua obra não pode parar. Muito bem, Né? muito bem. Chegamos ao final. Mas tu não vai fazer a leiturinha ali com o dedãozinho? Já, olha que isso, é que eu não consegui botar no meu hoje, tá? Mas não conseguiu vamos lá. botar no teu hoje. Olha, que horrível essa frase. Desculpa, meu amor, Felipe Ramírez. Consegui te chamar a atenção uma vez. Eu não consegui compartilhar no meu celular, ficou mais bonito. Mas vamos lá, rapidinho então aqui para dar um olá para Alguns, nossa pelo menos, audiência. Estiveram conosco o Felipe Motim, a Maria Regina Hoff, Mário Quintana, Gui Deporte, Tilmo Albuquerque, Olha o Tilmo. Le Felicitar, Edson Cavalcante, Fernando Pamplona, Cida Medeiros, Jorge Ramírez, Velci Soltier, Renato Conrad, Maria Ô, Regina Renatinho. Louro, Dina Lemos, Carlos Henrique Esquivel Bastos, Deomedes Stalini, Beatriz Bia, Ângelo Zanotelli Gabriel, Celso Quitolina, que está de novo nos devendo. De novo não, né? Vamos insistir, está Vamos nos insistir devendo. no convite ao Celso Quitolina. Isso aí. Edson Cavalcante, Valzinha, Renata Rubim e Foguinho Grum. Eu gostei de todos, a gente tem que gostar de toda a audiência sempre. Mas tu citou ali Thales... Espera aí que eu vou chegar lá. Deomedes Stalini. Pô, esse é um cidadão elegantésimo, sabe? Ele foi diretor comercial, não sei, ele foi um diretorzão da antiga Indústrias Miqueleto de Parafuso, para quem eu prestei serviços. É um homem chiquésimo, elegante. Pô, que legal que ele está aí nos ouvindo. Viu só? Um abraço, seu Thalini. Então, este foi mais um marketing e ou propaganda
com análises de Roberto Pintaúdi sobre a crise na propaganda. É a falta de estética, A né, falta de Renatinho? estética, os escândalos da propaganda, a faltando direção de corrupção na arte. propaganda. Está faltando coragem, está faltando algumas Está coisas. faltando, eu resumi nessa frase, espero que o Renatinho goste dessa frase. Para a propaganda atual está faltando um porta dos fundos. Isso aí, Para excelente. arrebentar a boca do balão. Quinta-feira, 13 horas, estamos de volta. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Valeu. Pelo cano, não cometa engano. Cano é cano, tubo é tigre, tigre é naivo, pens desde 1956.